Estou lendo um estudo acerca do livro de Daniel, a partir da introdução. Daniel, por Alan R. Millard. Poucas personagens no Antigo Testamento são tão conhecidas quanto Daniel. Um homem desarraigado da sua terra natal, educado numa sociedade estrangeira, que manteve uma lealdade inabalável a Deus do seu povo. As suas habilidades e a integridade inspirada pela sua fé o conduziram a altos escalões de governo. Chamado para fazer o impossível, ao contar ao rei o sonho deste, a sua fé foi recompensada com percepção divina, salvando-o da morte. Durante o comumente generoso governo da Pérsia, ele não estava disposto a fazer concessões nem por um mês, e os seus inimigos sabiam que ele não o faria. A sua fé não era nem ostentosa nem secreta, mas firme, pronta para dar a resposta quando questionada, até mesmo para repreender um rei por ter cometido sacrilégio negligente, apto para as maiores responsabilidades ministeriais no governo. Ele também estava apto para a responsabilidade singular de receber e anunciar revelações acerca da sua nação em questões internacionais nos séculos por vir. A fé e as convicções de Daniel refletem a teologia do livro. A sua oração, no capítulo 9, dá prosseguimento ao ponto de vista de Deuteronômio. O povo de Deus pôde usufruir a sua terra prometida enquanto foram obedientes. A sua desobediência contínua e obstinada os enviou ao exílio. Mas o castigo teria um fim. Aliás, os agentes da punição eram limitados e controlados por Deus. E assim como os assírios caíram, assim também os babilônios desmoronariam e todos que tentassem ultrapassar os limites. É verdade que a condenação expiraria. O povo de Deus veria o reino dele sendo estabelecido, mas não na época de Daniel. Mesmo que se mostrasse a ele o triunfo, certo como era, este seria adiado. Os impérios humanos ainda tinham direito ao arrendamento de Israel por um tempo, passando pelos reinos de ouro, prata, bronze e de ferro com barro. Com certeza haveria um final. Aí, o orgulho humano seria abolido com um golpe. Nisso estava a esperança final de Israel. Os exilados e oprimidos podiam ser encorajados pelo exemplo do próprio Daniel. A declaração dos seus amigos podia ser o seu lema. Enquanto Ezequiel, por exemplo, vislumbra uma Jerusalém de glória maior, as profecias de Daniel 2:7 abarcam um reino mais espiritual, ficando ausentes os nomes nacionais de Jerusalém e Israel. O elemento importante era a certeza de que os propósitos de Deus estavam alcançando seu alvo, incluindo a justificação dos fiéis na vida eterna. Como o ancião de dias, Deus usa uma aura tão grande em Daniel quanto em qualquer parte do Antigo Testamento. Ele é apresentado como o governante do mundo, majestoso, tratando com os mortais por meio dos seus agentes, os anjos. Ao mesmo tempo, ele está preocupado com o bem-estar dos seus adoradores, os que não fazem concessões, os que o conhecem pelo nome da sua aliança. Capítulo 9. Para eles, ele acrescenta a fé por meio da revelação do futuro. Sem revelação, quem poderia saber se Deus tinha alterado seus planos? Ao revelá-los, ele está mostrando a sua disposição de manter a sua palavra ao cumpri-los passo a passo. Daniel testemunhou a queda da Babilônia
estava demonstrando a sua constância. Impérios mundiais não poderiam continuar indefinidamente. Nenhum estado humano poderia alcançar o controle completo, pois o homem não poderia se controlar a si mesmo. No final, Deus se revelaria triunfante. O homem então aparece como criatura de Deus, seja judeu, seja gentil. Se um grande rei era humilhado por causa do seu orgulho, a lição estava aí para ser vista por todos os homens. Daniel e os seus amigos são modelo. O caso de Dario retrata o homem como basicamente ignorante de Deus, mas capaz de compreender quando ouve a respeito dele e de tornar-se aceitável a ele depois que a sua vaidade foi eliminada. Para os fiéis, existe a promessa da vitória final. Daniel e a história. As narrativas de Daniel 1 a 6, ambientadas no século 6 a.C., apresentam alguns problemas quando lidas à luz de outros registros. A maioria dos estudiosos do livro acha que são erros que não seriam tolerados no escrito da época, mas poderiam surgir 3 séculos ou mais depois. Por consequência, os capítulos 1 a 6 são em geral considerados obra da pena de um autor do século 2 a.C., usando fontes próximas dessa época. A data está associada à questão das profecias de Daniel, discutida a seguir visão e profecia. Alguns dos problemas são questões maiores, outros são detalhes técnicos. Qualquer estudo é invalidado, a não ser que dê espaço para a escassez de evidências, registros de primeira mão das chancelarias persas são poucos e específicos. Os reis babilônicos deixaram relatos muito incompletos dos seus reinados, fora do Antigo Testamento. Não sobreviveu nenhum outro texto judaico desse período. Aqui oferecemos algumas pistas de soluções. Não se deve considerá-las definitivas. Primeiro, a loucura de Nabucodonosor é registrada somente por Daniel, embora outras histórias obscuras talvez sejam uma referência a ela. Na falta de registros relevantes da última parte do seu reinado, é inadequado descartar esse que está disponível. Entre os rolos do Mar Morto foram recuperados fragmentos de uma lenda acerca de Nabonido, pai de Belsazar, contando como ele foi curado de uma úlcera por um judeu piedoso. Nabonido passou 10 anos no norte da África, longe da Babilônia. As sugestões de que Daniel 4 faz eco da jornada pelo deserto ou da história de Nabonido provavelmente são tentativas de tecer com fios que não combinam. 2. Belsazar, rei da Babilônia, era conhecido somente com base em Daniel, até que textos cuneiformes recuperados a partir de 1854 o denominaram filho de Nabonido, último rei da Babilônia. Ele nunca é intitulado rei nesses textos, porém exerceu autoridade régia durante a ausência do seu pai e é mencionado ao lado dele em fórmulas de juramento. Agora, Daniel não é um produto das escolas tradicionais de escribas babilônicos, nem é escrito em babilônio. Além disso, a palavra rei possuía um uso mais amplo do que tem em nossas línguas ocidentais. Também pode estar havendo em um uso mais amplo de pai do que permitido em nossas línguas, como existe no hebraico. Nada se sabe da esposa de Nabonido, a mãe de Belsazar. É possível que ela tenha sido filha de Nabucodonosor. 3. Os medos aparecem em Daniel como em uma grande potência, geralmente associados aos persas. Dario, que venceu a Babilônia, é denominado o Medo. Em Isaías 3:17, Jeremias 51:11, os medos são antevistos como os que venciam a Babilônia. Junto com Daniel, esses textos são usados como evidência da crença dos judeus na existência de um império dos medos, encabeçado por Dario, entre os impérios babilônio e persa. Os registros babilônicos persas
e gregos remanescentes proíbem esse tipo de inserção e eles estão além de qualquer dúvida. Em concordância com isso, o Império dos Medos é considerado um mal entendido do século II ou III a.C. Depois da queda Pérsia, um estado poderoso dos Medos existiu no oeste da Pérsia, participando do saque de Nínive, 612 a.C., derrotado por Ciro o Persa em 549 a.C. O anexo ao seu reino. Ciro provavelmente era neto do rei Medo derrotado Antíages. A Persa de independência não trouxe a Persa da identidade ou influência dos Medos. Ciro fez da capital dos Medos, Ecbatana, o seu quartel-general, confira Esdras 6.2, e adotou o sistema do governo dos Medos, até tomando emprestada a palavra sátrapa do dialeto dos Medos. A ordem de palavras medos e persas, 528, etc., reflete a sua importância, e os gregos chamaram a grande guerra contra os persas de a guerra contra os medos. Tucídides 1.14, a visão de Daniel do carneiro é explicada como incorporando tanto os medos como os persas. 8.20, os medos não são um estado separado. A identidade de Ciro Persa e Dario, o Medo, é discutida a seguir, mas com base no que dissemos, há a possibilidade de os termos étnicos serem ligeiramente intercambiáveis, como por exemplo as palavras inglês e britânico. Se esse é o caso, a Média não pode ser considerada um estado separado ao se igualar os reinos dos capítulos 2 e 7. Mas em Jung, página 275 a 294, argumentando a favor de um império dos Medos, Rowley, Darius de Mede. 4. Dario o Medo, relata 531, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos, depois da morte de Belsazar, visto que Belsazar e o seu pai Nabonido foram sucedidos por Ciro Persa em 539 a.C. Dario tem sido seguramente descartado como não histórico. V. Rowley. Se os medos e persas podem ser tão intimamente ligados como foi proposto anteriormente, a hipótese de D.J. Wiseman se torna atraente. Dario o Medo, relata 531, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos, depois da morte de Belsazar. Visto que Belsazar, o seu pai Nabonido, foram sucedidos por Ciro, o persa, em 539 a.C., Dario tem sido seguramente descartado como não histórico. V. Rowley. Se os medos e persas podem ser tão intimamente ligados como foi proposto anteriormente, a hipótese de D.J. Wiseman se torna atraente. Dario era outro nome de Ciro. Nota de rodapé da NVI em Daniel 6.28. Um paralelo sintático entre 6.28 e 1 Crônica 5.26, em que dois nomes de um rei são citados, é a base dessa teoria, junto com a pista de um texto babilônico, segundo a qual Ciro pode ter sido conhecido como rei dos Medos. Fontes gregas relatam a idade de Ciro em torno de 60 anos na época da queda da Babilônia, com apoio indireto da prática persa. VDJ Wiseman Notes 916 acerca de pontos de vista diferentes. CFJC Whitcomb, Darius de Mede. Outras dificuldades históricas são tratadas no texto do comentário. As línguas de Daniel, Daniel 1.1, 2.4, 8.11, são escritos escrito em hebraico e os capítulos entre estes textos em aramaico, a língua franca dos impérios babilônios e persa. A razão é desconhecida. As especulações vão desde diferentes fontes, a perda de uma versão hebraica
completa, a tentativa de restringir o acesso às profecias semipolíticas, a introdução hebraica, adequando o livro às escrituras, um autor bilíngue, e muitos judeus eram bilíngues, passando facilmente de uma língua para outra. A composição com o hebraico do restante do Antigo Testamento e com o aramaico, preservado em outros documentos, conduziu à caracterização de ambas as línguas como posteriores ao século VI a.C., mais adequadas ao século II. Estudos recentes invalidam os argumentos linguísticos, especialmente ao mostrar que o aramaico pertence mais provavelmente ao período entre o século VI e IV a.C., embora também pudesse ser posterior. As palavras tomadas por empréstimo do persa se encaixam bem no contexto do século VI, e até os 3 termos musicais gregos não forçam a data para um período posterior. 5. A pesquisa detalhada feita por K. Kitchen em D.J. Wiseman e outros, notes, página 31 a 79, em suas conclusões, tem sido aceitas pelos principais linguistas. Visão e profecia, relatos de sonhos e suas interpretações são conhecidos a partir do 3º milênio. A.C. José e Daniel foram 2 entre muitos, embora eles tenham sido mais bem-sucedidos. V.A.L. Opinion The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, Filadélfia, 1956. Os de Daniel diferem ao ter alvos de longo alcance, além da sua relevância imediata, exceto no caso do segundo sonho de Nabucodonosor. Revelações, simbolismo de animais, grandes conflitos e um triunfo divino no final são características compartilhadas pelas visões de Daniel e escritos dos 2 últimos séculos a.C. e do início da era cristã, chamados de apocalípticos. Às vezes, se afirma que Daniel foi o pioneiro dessa classe. A leitura atenta de 1 Enoque, Jubileus ou dos testamentos dos 12 patriarcas vai revelar o terreno comum e os muitos pontos divergentes. A tradução padrão em inglês está em R.H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, Oxford, 1913. Montgomery chamou Daniel de o elo entre o cânon hebraico e a apocalíptica posterior, e até a sua posição é considerada por autores recentes como um exagero dos aspectos apocalípticos. V. Porteus Eaton, também L.L. Morris, Apocalipse, London, 1973. As afinidades com os profetas são proeminentes. Isaías e Jeremias tinham visões acerca das aflições e da restauração futura do seu povo. Daniel pertence a uma época em que não existia um Estado de Israel, nenhum governante davídico precisava ser relembrado das suas responsabilidades da aliança. Assim, o livro prepara para o reino de Deus que transcende limitações físicas. Nenhuma outra profecia no Antigo Testamento suscitou tantas disputas quanto as de Daniel. A questão principal é a de sua autenticidade. Os profetas hebreus de fato falavam de eventos distantes no futuro ou somente de suas circunstâncias imediatas? É uma pergunta. A distinção entre as interpretações de Daniel está no seguinte: o livro tem predição ou retrospecção? Quase todas as outras questões debatidas sobre o livro dependem da resposta a essa questão. Primeiro, Daniel como palavra preditiva. O judaísmo e a igreja cristã, como um todo, considera o livro como sendo todo ele obra de um exilado judeu que viveu na Babilônia no século VI a.C. As suas profecias eram revelações de Deus concedidas pelo Deus de Israel e seu dedicado servo. 2. Daniel como retrospectiva. Jerônimo, confira 400 depois de Cristo, planejou seu comentário de Daniel para refutar um filósofo do século III, Porfírio. Ele tinha atribuído Daniel ao século II, com base
no fato de que a profecia preditiva seria impossível. As visões, na verdade, eram narrativas da história recente, atitudes semelhantes à de Porfírio foram expressas ocasionalmente durante os 1500 anos seguintes, depois difundidas amplamente durante o século XIX e são agora padrão entre a maioria dos eruditos do Antigo Testamento. A razão principal é a descrição exata dos eventos que ocorreram durante a primeira metade do século II a.C., especialmente no capítulo 11, o recuo racional do Porfírio diante da profecia preditiva é argumento suficiente para os céticos. Os estudiosos cristãos que apoiam a mesma data argumentam que para uma obra do século VI a.C., Daniel está fora de sintonia com os outros profetas com relação às questões e detalhes tão distantes que culminam no capítulo 11 e na falta de interesse pelos eventos contemporâneos. Há argumentos históricos, linguísticos e de outra natureza para amparar essa posição são discutidos anteriormente no comentário. Nenhum desses argumentos nos obriga a aceitar uma data do século II a.C., como foi admitido já há muito tempo por S.R. Driver, Introduction to the Licenciature of the Old Testament, 9, Ed. London, 1913, página 509. Esse comentário adota o ponto de vista tradicional, a unidade de Daniel. Há pouca necessidade de pressupor uma compilação de diversas fontes para uma composição do século VI a.C., embora alguns comentaristas tenham sugerido que o capítulo 11 foi reescrito após o sucesso dos Macabeus. Para o livro como um produto do século II a.C., a probabilidade de fontes mais antigas é alta nos capítulos 1 e 6, embora as supostas dificuldades históricas e linguísticas tenham impedido muitos de visualizarem uma época de composição muito anterior ao século IV a.C. 5. Uma defesa de unidade do texto do século II a.C. Em H.H. Hawley, The Servant of the Lord and Other Essays, Oxford, 1975, página 249 a 280. Na forma em que o livro está, suas diversas partes estão interrelacionadas pela pessoa de Daniel e pelas datas atribuídas a eventos e visões, estas sendo fictícias se a data de composição do livro for tardia. A imagem do sonho de Nabucodonosor prepara para os reinos visionários o sofrimento de Daniel e de seus amigos para a persistência, a fé exigidas nas perseguições preditas adiante. O conceito de Deus, o governante universal que cuida do seu povo, é o mesmo em todo o livro. Daniel no cânon. As tradições hebraicas, a cristã e cristã diferem, colocando Daniel nos escritos e nos profetas, respectivamente. A prioridade pertence ao cânon hebraico, mas Daniel, indubitavelmente, exerceu um dom profético e dificilmente pode ser distinguido dos outros profetas, exceto pelo uso exclusivo dos sonhos e visões e pela ausência de oráculos diretos introduzidos pela afirmação assim diz o Senhor. Young argumentou que Daniel tinha o dom, mas não o ofício de profeta. Observe a expressão profeta Daniel em Mateus 24:15, um título também encontrado no texto entre os escritos do Mar Morto. Uma explanação óbvia para o lugar de Daniel na última parte da Bíblia hebraica seria uma data de composição após o fechamento do cânon dos profetas. Essa posição é sustentada por defensores da origem do livro do século II a.C., a ausência de Daniel na lista de notáveis de Eclesiástico, capítulo 40 a 50, compila aproximadamente em 180 a.C. É mais um argumento citado. Com igual plausibilidade, esses fatos podem ser incorporados na proposta de que um livro do século VI conquistou reconhecimento com os sucessos dos Macabeus no espírito de Daniel, no espírito de Deuteronômios 18, 21 a 22, e foi então acrescentado às escrituras existentes. A publicação de Daniel, naquela época, pode ter sido o ímpeto para a literatura apocalíptica, que floresceu durante as gerações subsequentes, avançando para campos de maior fantasia à medida que as expectativas religioso
patrióticas minguaram. Interpretação. Seja qual for a posição defendida com relação às profecias como um todo, ela vai influenciar o relacionamento constatado entre as partes e a sua exegese. Sempre que as diferenças se tornarem significativas, os pontos de vista principais serão destacados no comentário. Para mais clareza, as identidades fornecidas para as diversas figuras são tabuladas aqui. Aí tem uma tabela aqui, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. O T é o perspectiva tradicional, D é dispensacionalista, M Macabeus, perspectiva de Macabeus, letra A é perspectiva de Alexandre. Então aí quando tem aqui, capítulo 2, ouro, prata, bronze e ferro, Babilônia, é perspectiva tradicional, né? Esse DA ali é dispensacionalista. Isso aí. Os capítulos 2 e 7 e 8 predizem cada um 4 estados futuros, com o capítulo 7 desenvolvendo mais um. A perspectiva do século II a.C. mantém uma analogia rigorosa entre cada predição, terminando cada um com o reinado do antigo quarto. Essencial para esse ponto de vista é a separação entre a Média e a Pérsia como dois estados distintos governando a Babilônia de forma sucessiva. A fim de obter o padrão desejado nos capítulos 2 e 7, uma interpretação alternativa considera a Medo-Pérsia uma unidade, mas separa o governo de Alexandre de seus sucessores, sendo o antigo quarto ainda o clímax, aqui denominada de perspectiva de Alexandre. Vê o comentário de C. Latey. Daniel no Novo Testamento. O Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas Aliadas, 183 citações de Daniel. Na maioria delas, trata-se de lembranças verbais comuns a qualquer pessoa tão impregnada do Antigo Testamento quanto estavam os autores cristãos primitivos e tratando de temas afins. O mesmo se aplica aos rolos do Mar Morto. Alguns são vitais para a compreensão das profecias. As mais importantes são as citações encontradas nos ditos de Jesus. Independentemente de qual tenha sido a fonte da expressão Filho do Homem, para se autodenominar, ele se identificava como aquele semelhante a um filho de homem de 7:13-14, ao falar do futuro quando seria vindicado e quando triunfaria. Mateus 19:28, Marcos 16:26, ao menos parte daquele futuro estava próximo. Marcos 14:62, e pode argumentar que o aspecto do juízo se concretizou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Mateus 28:18 é alusão a Daniel 7:14. Então Jesus afirmou que a ocasião havia chegado, a autoridade final tinha sido dada a ele. Além disso, em Lucas 20:18, é possível que ele tenha falado da sua função judicial na forma da pedra que esmigalhou a imagem do sonho de 2, 34, 35, 44 e 45. Então aqui...